Nós chegamos à primeira semana do jejum de Daniel. Glórias a Jesus. E isso, pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Eu amo essa época do jejum de Daniel, porque eu já sei que muitas orações vão ser respondidas. Quantos tem um Deus que responde orações? E eu sei que Ele vai responder, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele fará. E eu sei também que tem muitos irmãos aí que entraram, né, no sopro do pastor Hernani para orar pelas madrugadas. A minha esposa, ela colocou esse propósito desses 21 dias, todo dia às 4 horas da manhã, ela levanta, né, e ela vai orar. Então quando ela levanta, imagina o que eu faço. Eu fico lá dormindo, deixo ela. Não, brincadeira. Eu vou com ela também para orar, né, mesmo porque já era uma prática que a gente tinha na nossa vida, mas só que para a Eliane é bem mais difícil, porque ela gosta de dormir mais. E eu sei que ela está fazendo também isso como um sacrifício diante do Senhor também, mas não para obter nada dele, senão para honrá-lo, bem dizê-lo. E nós sabemos que outros irmãos estão fazendo isso. De vez em quando estou recebendo umas mensagenzinhas 4 horas da manhã, e louvado seja o Senhor por aqueles que estão buscando o Senhor no primeiro momento do dia, mas também louvado seja você, porque Deus é Deus desde de manhã até o ocaso. Assim é o nome do Senhor, né? Quando o sol se levanta, quando o sol baixa, durante a noite, o nosso Deus não dorme, não dormita. Então Ele te ouve em todo o tempo, os ouvidos dele estão abertos para a tua oração. E essa é a minha fé e a minha crença, que Deus está ouvindo você em todo o tempo. Eu realmente amo esse tempo de jejum de Daniel, por causa dos milagres. E a gente tem visto, né, quando nós, por exemplo, encerramos o jejum de Daniel e os irmãos doam alimentos. A gente tem direcionado isso para o nosso mercado social, mas também há alguns anos atrás nós tivemos uma tempestade em Moçambique e nós nos unimos aqui. Eu me lembro que mandamos 13 toneladas de alimentos para Moçambique. Isso quantos reconhece que isso é um milagre da mão de Deus, né? E no ano passado eu tive uma experiência particular, porque eu tinha um videogame. Quando as minhas filhas estavam adolescentes, a gente comprou um videogame, e quando nós nos mudamos para a casa que vivemos agora, aquele videogame ficou numa caixa lá. E eu ficava vendo aquele videogame, minhas filhas nunca mais abriram, não se interessaram. Uma casou, a outra já está adulta. Eu, sinceramente, não me dou bem com videogame, embora eu gostaria de me dar bem, mas eu não tenho habilidade para fazer. Então, chegou um momento, eu falei, precisamos dar esse videogame. E eu me lembro que eu cheguei para um dos nossos pastores, que tinha filhos pequenos, falei, olha, a gente quer dar um videogame para o seu filho. E a pastora falou, não, mas não precisa, que meu filho já tem. Mas eu sei um menino que está precisando. Eu falei, não, eu quero dar para o teu filho. Não vou dar para menino nenhum. E fiquei com o meu coração ali, né? Já que não tem, vai ficar aqui. E ficou, o videogame ficou lá em casa. E eu fiquei orando, falando, Deus, para quem eu vou dar esse videogame? Para quem não foi para aquele menino. Quem já fez isso? Você queria dar algo, mas queria dar algo específico, né? E eu fiquei com aquele videogame. Mas quando chegou no dia do jejum de Daniel, no encerramento do jejum de Daniel do ano passado, eu falei, sabe o que? Eu vou dar esse videogame para o menino que a pastora falou, vou dar para ele. Então eu peguei, juntei tudo, liguei para a pastora e falei, quem é o menino? Porque hoje eu vou dar o videogame para ele. E aí eu me lembro que eu cheguei aqui, terminou a reunião, me trouxeram o menino, veio a mãe, veio o menino, veio o irmãozinho dele, e eu falei, eu quero te dar algo, está lá no meu carro. E a gente desceu ali no estacionamento rapidinho, e eu abri o porta-mala do meu carro, tirei o videogame, tinha vários jogos que a gente, olha, eu falei, e estava na caixa ainda. Eu falei, esse é um videogame que eu quero dar para você. E quando eu fiz isso, os olhos da mãe lacrimejaram. O menino estava assim, extasiado. E o mais legal era o irmãozinho, porque o irmãozinho dele olhava com o olho grandão assim, olhava para o pastor, olhava para ele, olhava para o videogame. E o que eu não sabia é que aquele menino, ele queria um videogame. E a mãe falou, olha, a gente não tem dinheiro para comprar, filho, mas durante o jejum de Daniel, você vai orar para Deus te dar um videogame.
E aí o que aconteceu? Eu pensei que eu era coração duro, mas não era coração duro. Deus trancou meu coração para o videogame chegar no dia certo, porque senão ia chegar antes. No último dia do jejum de Daniel, na última hora, o menino recebeu aquele videogame. Quantos tem um Deus que está se preocupando por detalhes na tua vida? Esse é o nosso Deus. Eu tenho fé que durante esses 21 dias Ele vai fazer isso. Ele vai responder orações, Ele vai enviar respostas, Ele vai trazer suprimento, Ele vai fazer, como diz a palavra, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Você pode dizer comigo, diga, infinitamente mais. Não desse jeito, com o seu coração cheio, diga, infinitamente mais. Irmãos, eu digo isso porque hoje nós vamos falar a respeito do livro de Efésios. O livro de Efésios, a carta de Efésios, ela começa nos céus, com Paulo dizendo que nós estamos assentados nas regiões celestes, e ela termina na terra, com ele falando sobre a família, como o marido cuida da esposa, como o pai e o filho se relacionam, como as pessoas se relacionam umas às outras, e como nós podemos manter isso revestidos da armadura de Deus. Acontece que no meio desse livro, que tem 6 capítulos, Paulo faz uma parada enquanto ele está escrevendo, e ele se ajoelha para fazer uma oração. E enquanto ele vai orando, o coração dele vai se enchendo da presença de Deus, o coração dele vai se enchendo de alegria, e ele termina essa oração num êxtase, que se encontra lá em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Diga comigo, infinitamente mais. Quantos creem que Deus pode fazer e atender infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos e pensamos? Sabe quando isso acontece? Você diz assim: meu Deus, eu não podia imaginar que seria tão bom. Meu Deus, olha que coisa maravilhosa, foi além do que eu pensava. Todos nós, meus irmãos, que estamos orando durante esses 21 dias de jejum de Daniel, e se você ainda não está, não tem problema, tem 14 dias ainda, entra agora. Todos nós estamos crendo que Ele há de atender as nossas orações infinitamente mais. E como eu disse, esse infinitamente mais não é apenas um jargão, não é apenas uma frase de efeito, foi um êxtase que inundou o coração de Paulo enquanto ele orava. E eu quero crer que nesses dias, durante o tempo em que você está orando, buscando a Deus, essa alegria, esse êxtase também vai tomar conta do teu coração. Foi um êxtase de louvor, uma explosão de louvor que Paulo faz. E eu creio que enquanto você ora também, essas próprias afirmações que nós estamos falando com a nossa boca, nós também vamos estar ouvindo. E à medida que nós estamos ouvindo, nós vamos nos encher da presença do Senhor. Abra comigo a tua Bíblia em Efésios capítulo 3. E eu quero começar com você nessa oração de Paulo. Efésios 3, capítulo 14, versículo 14. Paulo diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Repita comigo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Agora, que razão é essa? Paulo, anteriormente a essa oração, ele está revelando um segredo. Diga comigo, segredo. Paulo está revelando um segredo, e ele diz: por causa desse segredo é que eu me coloco de joelhos diante do Pai. E meus irmãos, o segredo revelado é a igreja. Efésios capítulo 3, versículo 6, Paulo diz assim: e esse é o segredo revelado, tanto para os gentios como os judeus, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo.
Paulo está dizendo: eu tenho um segredo para contar a vocês. Aquelas promessas que eram apenas para os judeus, aquelas bênçãos que estavam destinadas apenas para o povo de Israel, agora pertencem a todos vocês, judeus e não judeus, todos que fazem parte, todos os que creem em Jesus Cristo e são partes de uma família. Filhos que são semelhantes a Jesus, filhos que estão vivendo para trazer o reino de Deus à terra, para se tornar cada dia mais semelhantes a Jesus. E é por isso que Paulo se ajoelha para orar por nós. Faz assim com o seu dedo, preste seu dedo, faz assim, vira para a pessoa do seu lado: é por você. Agora, continua com o seu dedo, faz assim: é por mim. Agora faz assim, ó: é por nós. Paulo se coloca de joelhos e diz assim: é por essa razão, é por causa desse mistério, a igreja, é por causa de um povo que Deus levantou na terra, é por causa de homens que foram salvos, mulheres que foram salvos, jovens, crianças que foram salvos, é por causa daqueles que creem no nome de Jesus, é por causa deles que eu me coloco de joelho. E ele ora para quê? Para que nós perseveremos, para que nós não desanimemos. Olha o que Efésios 3, 12 e 13 diz. Paulo diz assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Diga comigo: eu tenho acesso à presença de Deus. Quantos aqui têm acesso à presença de Deus? Você tem acesso à presença de Deus. Ele diz: peço, portanto, que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que eu sofro. A honra é de vocês. Irmãos, Paulo se ajoelha. Paulo se ajoelha porque eles não poderiam apenas se sentar diante dos reis da terra. Na época em que Paulo vivia, eles não podiam se apresentar a um rei, simplesmente se assentar diante dele, um governador, e se assentar diante deles. Eles precisavam se apresentar dignamente diante das autoridades. E o que Paulo está dizendo: eu me coloco de joelho porque esse a quem eu sirvo é acima de todo principado, é acima de toda potestade, é acima de todo governo. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele governa sobre todas as coisas. É por isso que eu me ajoelho diante dele. Eu não me apresento de qualquer maneira. Ele se ajoelha como Salomão, o rei mais glorioso de Israel. Ao edificar o templo, ele se ajoelha, ele consagra aquele templo. E agora Paulo está aqui consagrando, não um templo feito por mãos humanas, mas ele está consagrando um templo feito de pedras vivas. Põe a mão no seu coração: é por mim que ele orava. Irmãos, Paulo ora para que você, para que a gente não desanime. Paulo ora para que a gente persevere a estar na presença de Deus, persevere a ter acesso a essa graça que nos foi dada, que nós perseveremos. E é por isso que Paulo está dizendo: eu frequentemente oro para que o nosso Deus e o nosso Pai do Senhor Jesus Cristo os fortaleça. Mas ele não diz apenas isso. Paulo diz, versículo 15, ele diz: eu me ajoelho diante de Deus. E ele diz: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele se ajoelha diante desse Deus todo-poderoso, mas ele também se ajoelha diante de um Deus do qual deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Esse versículo poderia ser traduzido dessa forma: um Deus através do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Irmãos, eu sinto dizer para vocês que eu não possuo uma boa compreensão do que é ter um pai. Eu ia conversando ontem com a minha filha, enquanto a gente caminhava, e eu disse para ela: filha, eu não sei exatamente o que é ter um pai. Eu não sei exatamente, eu não sei na plenitude dessa palavra o que é ter um pai, porque tudo que eu tenho são fragmentos, são vislumbres de uma imagem que eu não consigo ver completamente, são apenas relances
daquele dia que meu pai me colocou nas costas dele, na cacunda, como se diz, e me carregou, ou daquele dia que ele levou um prato de comida até a minha casa, até o meu trabalho. Mas são apenas vislumbres. Eu não tenho uma imagem completa. Isso porque o meu pai foi um bom homem, mas nem sempre eu consegui extrair dele a paternidade que o menino precisava. E eu imagino que são mais aqui os que são como eu, cuja dispensa da paternidade está vazia, do que os que se sentem plenamente supridos. E eu ouso dizer que mesmo aqueles que tinham uma dispensa completa de amor, aceitação, carinho, investimento, que receberam visão paterna, o seu pai, a sua casa, a sua família, apontaram para o teu futuro, para o teu destino. Eu imagino que vocês também buscaram e não encontraram nos armários da paternidade tudo que precisavam, desejavam. Eu trouxe aqui uma escadinha, porque eu quero fazer essa imagem com você. De uma criança que se aproxima diante do armário de casa, e ela sobe na escadinha, tentando alcançar o armário, abre o armário, e está procurando aquilo que ela deseja, e de repente ela encontra lá no fundo do armário uma bolacha de chocolate. É engraçado que durante o jejum de Daniel essas coisas se tornam mais engraçadas, né? Oreo seria? E eu creio, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos buscando na dispensa dos nossos pais, e não necessariamente nós encontramos aquilo que nós queríamos, ou aquilo que nós desejávamos. Talvez não encontramos o abraço que desejávamos, não encontramos o afeto que desejávamos, apesar que havia coisas nesse armário. Mas nem sempre nós encontramos tudo. Mas agora, meus irmãos, nós podemos nos ajoelhar diante de um Deus poderoso, um Deus que está acima de todo poder, um Deus que, como diz Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. E esse era o seu propósito eterno que ele realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos nos apresentar diante desse Deus poderoso, mas, diga comigo, mas também podemos nos colocar aos pés daquele que emana toda a paternidade nos céus e na terra. Meus irmãos, não é à toa que o próprio Jesus disse que nós não deveríamos chamar a ninguém de pai ou mestre na terra. Mateus 23, 9, ele diz assim: a ninguém na terra chameis pais, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. E meus irmãos, ao afirmar isso, Jesus não está dizendo que nós não podemos chamar os nossos próprios pais de pais. O que Jesus está dizendo e deixando claro é que nós não vamos encontrar em nenhum ser humano a paternidade que precisamos, apenas em Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Há maridos tentando encontrar na esposa a paternidade que não recebeu na sua família. Há esposas tentando encontrar nos seus maridos. Há, queridos, pessoas tentando encontrar isso no seu pastor, tentando encontrar isso no seu líder de célula. Tem pessoas querendo encontrar isso em uma pessoa que ela admira, ou mesmo no seu trabalho. Outro dia, um dos nossos pastores mais experientes falou para um dos nossos pastores mais novos, falou assim: olha, você está querendo encontrar no pastor Luiz, ou melhor, você está cobrando do pastor Luiz uma dívida que não é dele, era uma dívida do seu pai, e não é justo cobrar do pastor Luiz algo que não era a responsabilidade deles. Às vezes nós estamos fazendo isso, meus irmãos. E o que Paulo está dizendo, ele diz assim: eu me dobro, eu me coloco de joelhos diante desse Deus poderoso,
Mas Ele não é apenas um Deus poderoso, Ele é um pai de família, dele deriva toda a paternidade. E eu quero hoje ousar dizer que toda a paternidade que você precisa, tudo aquilo que você necessita, todo o amor, aceitação, visão, propósito que você necessita, estão em Deus, e Ele é o pai amoroso que pode e quer dar isso para você. Essa noite, meu amado, minha amada, nós precisamos desistir de esperar que o homem nos supra e confiar que há um Deus que pode nos suprir. Nós podemos estar aos pés desse Pai perfeito, cuja fonte de paternidade é contínua. Deixa eu te deixar um pouco nesse silêncio para você lembrar disso. Não há nenhum ser humano na terra que você chame de pai, ou que você considere como tal, que possa suprir você de todas as suas necessidades. Mas eu posso garantir para você que tem uma dispensa. Que se você abrir, meu Deus, tem muita bolacha de chocolate aqui, mas tem outras coisas. Deus, olha, tem tudo que você precisa. Porque dele deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Irmãos, é estabelecido sobre esse fundamento de poder e de amor que Paulo vai orar. E essa oração é importante que eu e você aprendamos. Faz assim, bate o teu pé no chão. Bate o teu pé no chão. Agora aperta um pouquinho o chão assim e diz assim: estabelecido, fundamentado, plantado sobre essa verdade de que há um Deus todo-poderoso, mas também que é um pai de amor, é que eu vou orar. Então Paulo diz assim: eu me coloco de joelhos diante daquele onde toda a paternidade se deriva. E ele ora. E a primeira coisa que ele ora, você vai encontrar aí em Efésios capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: eu oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, essa noite Deus te trouxe aqui, já foi profetizado, foi cantado isso. O Senhor te trouxe essa noite para te fortalecer no seu homem interior. Alguns de vocês entraram aqui trazendo lutas, alguns de vocês entraram aqui com dúvidas, alguns de vocês entraram aqui no meio de guerras terríveis, mas essa noite eu declaro no nome do Senhor que Ele te fortalecerá na força do seu poder. O Deus Todo-Poderoso, aquele que está sobre todos e todas as coisas, Ele fortalecerá, te robustecerá no homem interior. Sabe por quê? Porque o rei diante do qual você se ajoelha não está fragilizado diante das circunstâncias da vida. Ele não está preocupado com a tempestade, porque é Ele quem dá ordem aos ventos e eles se calam. É Ele quem dá ordem para as ondas e elas se amansam. Meus irmãos, ele não está, esse rei diante do qual você está ajoelhado, ele não treme em receber más notícias, ele não se atemoriza se um exército vem atrás, porque o mesmo mar que ele abriu para você passar, ele fechará sobre o inimigo, aniquilando o inimigo totalmente. O nosso Deus ri dos poderosos, Ele ri dos políticos, daqueles que tramam contra Ele, porque Ele já disse para o seu filho: pede-me e te darei as nações por herança, e os povos da terra como possessão. Tu quebrarás com vara de ferro e despedaçará como um vaso de barro. O rei diante do qual você está ajoelhado, Paulo diz: por esse motivo eu me ajoelho. O rei diante do qual você está ajoelhado te diz: de dia o sol não te ferirá, nem de noite a lua te molestará. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você cruzar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não te queimará. As chamas não o deixarão em brasas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esse é o nosso Deus.
Ele está aqui essa noite para te fortalecer, Ele está aqui essa noite para te robustecer no seu homem interior. Por isso essa noite, digo fraco, eu sou forte. Eu estou mais empolgado que vocês, não é possível. Eu precisava estar pregando hoje no Rio de Janeiro, que aí os irmãos já estariam aqui, subindo no palco. Faça assim com a sua mão, faça assim com a sua mão. Diga comigo, digo fraco, eu sou forte. Irmãos, essa noite o Senhor nos chama a tomar de toda a armadura de Deus. Porque aquele Deus que está nos céus vê um povo que anda pela terra, um povo que tem contas para pagar, um povo que tem boleto. Quantos aqui tem boletos? Ele vê um povo que enfrenta dificuldades, lutas, doenças, problemas. Ele vê esse povo e ele diz, Efésios 6, de 10 a 13, ele diz: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo não ignora que há um diabo, não ignora que há um inimigo, não ignora que nós temos lutas para enfrentar. Mas ele diz, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele diz, por isso, meus irmãos, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O diabo não vai levar a tua vida. Você não pertence ao inferno. A sua eternidade não vai ser comprometida. Você não vai se perder no caminho. Porque o justo cairá 7 vezes se levantará. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não vai se perder. Mas você vai se vestir da armadura de Deus. Você vai tomar o capacete da salvação. Que tal se a gente treinar? Tome comigo, põe aí o capacete da salvação. Vista a couraça da justiça, se reveste do cinto da verdade, calça os seus pés com a preparação do evangelho da paz, toma o escudo da fé, a espada do Espírito, tira a tua espada da tua boca, porque ele destruirá com a espada da sua boca o inimigo. Revista-te do manto de zelo e se posiciona no lugar que Deus te estabeleceu essa noite. Diga comigo, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, às vezes nós cristãos esquecemos disso, esquecemos que temos um Deus todo-poderoso que está sentado nas regiões celestes. Ele nos convidou a sentar com Ele. Paulo escreve o livro de Efésios porque ele quer cristãos bem posicionados. Ele escreve para uma igreja que está navegando em cima de um rio de águas cristalinas e morrendo de sede. E ele diz, vocês precisam saber onde vocês estão. Vocês estão assentados nas regiões celestes juntamente com Cristo. E é diante desse Deus que eu me ajoelho. Um Deus que está acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo poder. Nós precisamos nos plantar no terreno do poder de Deus, meus irmãos. Foi sobre essa plataforma que Paulo estava estabelecido e ele se movia com poder e autoridade nas nações. Mas Paulo também orava da seguinte maneira, versículo 17, ele diz, eu oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor. Repita comigo, diga arraigados e alicerçados em amor. Me empresta suas duas mãos um pouquinho, diga assim, um Deus de poder e um Deus de amor. Um Deus de toda autoridade e um Pai de toda paternidade. É diante desse Deus que Paulo se ajoelha e ele diz, precisamos estar arraigados e alicerçados no amor. Ele ora para que você e eu estejamos arraigados e fundamentados em amor. Em Efésios 4:3 ele diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe por que Deus? Porque Deus é um pai de família.
Quantos aqui são pais? Quem aqui gosta que os seus filhos estejam em harmonia? Quantos? Os filhos se dão bem. Quantos gostam disso? Deus também. Deus também. Aliás, ele diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivem em unidade. Ele diz: é como o óleo que desce da cabeça de Arão, pela sua barba até as orlas das suas vestes. Ali o Senhor ordena a sua bênção. E é por isso que o Senhor diz, Paulo está orando: eu quero que eles perseverem entendendo o poder de Deus, mas também eu quero que eles perseverem entendendo que eu sou um pai de família, que o nosso Deus é um pai de famílias. E meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês: o amor tem raízes. Mas infelizmente a amargura também. Hebreus 12:15, o autor diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E sabe qual é o terreno que a amargura cresce? É a ofensa. E venhamos e convenhamos, é mais fácil para a gente se ofender do que parece. Hoje de manhã eu cheguei no culto. Deus é muito bom, né? Ele te dá a mensagem e já te dá também as ilustrações. Eu cheguei na igreja, a irmã falou: pastor, eu preciso falar com você, você tem 5 minutos. Eu olhei no cronômetro porque eu tinha que subir. Eu falei: você tem 3 minutos. Ela virou e falou assim: pastor, eu tenho que te pedir perdão, porque eu falei mal de você. E na hora que ela ia falar assim: olha pastor, eu falei: você nem precisa falar, irmã, já está perdoada. Já está perdoada. Irmãos, esses dias eu ouvi uma história, eu li uma história num livro do Brooke Wilkerson, que foi o autor daquele livro Oração de Jabes. Ele escreve O Segredo do Perdão Duradouro. E ele conta a história que a bisavó dele, ela, um dia de muito trabalho, fazendo muitas coisas na cozinha, deu aquele soninho da tarde. Quem aqui já teve o soninho da tarde? Você, aquele soninho da beleza que dizem, né? Se vê que eu nunca dormi esse sono, né? Aleluia, Senhor. E diz então que ela tentando ali, limpando, se arrumando, fazendo tudo, deu aquele soninho, mas o chão da cozinha estava muito sujo ainda. Muito sujo o chão da cozinha. E ela não podia dormir, então ela limpou aquele chão como nunca, deixou todo limpinho. Quando ela terminou de limpar, ela ouviu a caminhonete do marido dela chegando, ela ouviu a porta fazendo clique. E era um dia de chuva, aquele homem trabalhava na construção, ele veio com aquelas botas e ele entrou pela casa. Aquele dia aquele homem jantou sozinho. Aquele dia aquele homem dormiu no sofá. E está tudo bem. Quem não? Mas o problema é que no dia seguinte ele também comeu sozinho. Ele dormiu sozinho. E passaram-se 25 anos. Então aquele dia a família estava conversando, a mãe falou: você já viu o Biso conversando com a Bisa? Falou: nunca. É porque fazem 25 anos que eles não se conversam. No Natal ele comia em outra sala. Enquanto o pessoal distribuía os presentes, ele sentava na escada, assistia todo mundo, mas ele subia depois. E aquela mulher deixou que aquela raiz de amargura crescesse tanto. E depois de anos ela já não falava com a filha, ela já não falava com a irmã, ela já tinha problemas com todas as pessoas. Irmãos, cuidado, porque o diabo gosta de picuinha. Cuidado, porque às vezes perdemos as coisas que realmente valem por aquelas coisas que são de menos valor.
Às vezes nos ofendemos com coisas que realmente não são as principais. 25 anos sem ouvir um boa noite, sem ouvir aquela frase, meu amor, eu te amo, ou perguntar como você está. 25 anos, meus irmãos. E aquele homem morreu, sem que nunca mais aquela mulher falasse com ele. Efésios 4:31, Paulo diz: livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou. Essa noite, alguns que estão aqui vão precisar soltar ofensas. Eu vou pedir o nosso tecladista que venha. Eu não terminei a minha mensagem ainda, mas eu quero fazer uma pausa aqui, porque há pessoas que entraram aqui essa noite carregadas e carregando ofensas em seus corações. Coisas que talvez você diz: isso não é nada, isso foi há muito tempo atrás, isso passa. E sabe o que acontece? Nós começamos a oferecer para as pessoas um amor inferior. Tudo bem, nós perdoamos porque somos crentes, mas tratamos as pessoas diferentes, entregamos para ela um relacionamento inferior, porque o nosso coração de fato continua carregando a ofensa. Estamos ofendidos, às vezes pais estão ofendidos com os filhos, filhos estão ofendidos com os pais, irmãos estão ofendidos com outros irmãos da célula, ofendidos com o líder, ofendidos com o pastor, carregados e carregando essa ofensa. E essa noite Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Cadeias vão cair, grilhões vão ser abertos, portas vão ser abertas, pessoas vão ser livres essa noite. A falta de perdão é a aranha que você aperta na sua própria mão, envenenando você mesmo. A falta de perdão é comer o veneno esperando matar o rato. E essa noite Deus quer livrar você. Fica de pé comigo, eu quero orar por você.